O arquipélago do Marajó, segundo especialistas, é uma das regiões mais complexas da Amazônia. Situada em território paraense, a região é tema de debates e estudos que procuram desvendar os problemas e propor soluções. Uma das discussões é a separação do arquipélago do estado do Pará e a sua transformação em território federal. 140 mil quilômetros quadrados, uma extensão de floresta e campos que reúne 16 municípios, onde vivem cerca de 450 mil habitantes. O arquipélago do Marajó tem sido tema frequente de discussão desses pesquisadores. Diante dos elevados índices de pobreza, há tempos se debate a criação do território federal do Marajó, o que resultaria na transferência da administração do estado do Pará para a União. Em concreto, o próprio governador do estado, antes do segundo turno da eleição última, disse diante de um grupo até de algum político e diante de marajoaras que ele tinha a plena convicção de que o estado do Pará não tem condições para elevar a um desenvolvimento básico como está tendo o Brasil. Se o estado do Pará declaradamente por boca do seu governador disse isto, nós temos que tomar quanto antes as conclusões e efetivá-las. E a única forma, a meu modo de ver, é realizar o projeto Marajó Território Federal. A proposta defendida pela igreja chegou na academia, onde foi acolhida pelo professor Jorge Moraes. A gente espera que crie uma ressonância, que crie um olhar e uma sensibilidade a respeito da situação das pessoas que moram no município do Marajó, que são violentamente excluídas desse processo socioeconômico ainda existente no estado do brasileiro, né? A discussão sobre a criação do território já existe e é de conhecimento do governo federal. Já esteve em tramitação na Câmara Federal um projeto de lei que prevê a criação do território federal do Marajó, mas o mesmo foi vetado pelos deputados federais, só que recentemente foi reaberto por uma parlamentar paraense. A questão social é o maior problema da região, segundo instituições e gestores dos próprios municípios. Para quem discute o assunto, a decisão pela separação deve ser tomada conscientemente. Nós temos que dizer à população o que ela ganha, o que ela perde, quais são as virtudes de um processo, qual é o defeito. Então, nós temos que ver tudo para a população decidir, mas decidir de forma espontânea, sincera e definitiva. Os índices de pobreza equiparam Marajó com as demais regiões paraenses. A presidente do IDESP defende que a proposta seja melhor discutida. Quando você fala da pobreza no estado, e aí você está falando de 1.500.000 pessoas que vivem em situação de extrema pobreza. Parte deste contingente está também no arquipélago do Marajó. Mas são 1.500.000 brasileiros do Pará em condições semelhantes. O que é fundamental é discutir, aí sim, as especificidades do arquipélago do Marajó, que tem uma riqueza de biodiversidade fantástica. Aí quais são os planos, projetos e ações capazes de aproveitar esta riqueza, por exemplo, em benefício da sua população. Dentro das possibilidades e dos limites, este especialista alerta que o processo de criação do território deve ir além da estruturação. Se nós não tivermos verdadeiramente um projeto de transformação econômica social para essas regiões, nós vamos mudar a forma e manter a pobreza, nós vamos reproduzir pobreza, simplesmente.